Assim como o Marcos, eu também me abstive do PowerPoint, porque com alguns anos eu não faço, eu notei que ele é muito mais complicado do que parece. Então eu vou, na simples oralidade, escrever o menos possível, porque a minha letra é muito feia, como em outros tempos já foi ressaltado pelo Marcos em outros cursos. Então vou me ater aqui na explicação. Quando vocês acharem que há alguma dúvida, alguma angústia, vocês podem interromper e perguntar sem nenhum tipo de problema. O Marcos, ele muito bem na aula de segunda-feira, utilizou uma parte do tempo dele para fazer uma elucidação teórica, a qual eu não poderia fazer melhor, e ele elencou ali 3 colunas que eu acho que são essenciais. Tanto o Mark Ferro, quanto o Walter Benjamin, e o Krakauer, esse que já é muito menos conhecido, muito menos famoso do que os outros 2 citados. Mas eu queria começar hoje falando também de um conceito, partindo de um pressuposto teórico, que pelo menos na graduação me faltou, nunca tinha lidado com ele, e eu acho que é muito interessante a gente falar do tal do efeito do real, que ele é mudado na filosofia por meio da metafísica platônica e vai se desenvolver com o tempo para a gente entender aí outras questões. Mas basicamente, quando a gente lida com o cinema como uma fonte documental, para você olhar para o passado ou fazer uma análise sobre uma representação do passado, a gente se esquece que, por muitas vezes, por conta do nosso ofício de historiador, que as pessoas que estão assistindo um filme, elas estão sempre à mercê de entender o filme como uma representação histórica de reconstrução do passado. Ou seja, por muitas vezes as pessoas vão assistir um filme e entender que aquilo é uma verdade histórica e que aquilo é uma reconstrução muito fiel do que aconteceu. Então, como o Marcos também falou segunda-feira, que o filme ele tem uma ideia de simulacro, uma ideia de simulação do real. E se ele é uma simulação, o Ocidente com o tempo vai buscar uma ideia de um enigma do falso. Porque se há uma simulação, precisa existir um discurso daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que se procede ou daquilo que não se procede. Na metafísica platônica, o filósofo grego ele vai entender muito disso, tentando hierarquizar o que é o real. E nessa hierarquização do real, no topo da cadeia vai se encontrar a cópia. E a cópia ela vai ter como intuito iludir os sentidos daqueles que apreciam, para que então possa iludir a própria consciência. Ou seja, a materialização do representado, ele vai ter como um principal objetivo nessa questão de hierarquizar o real, ser a materialização do real. Ele precisa convencer as pessoas de que é representado é real também. Eu não acho... Enfim, vocês saíram de casa achando que iam falar de metafísica platônica. Hoje não vai ser o caso. É passageiro, então qualquer dúvida vocês podem levantar. Como, por exemplo, quando a gente vai olhar para o friso do Paternon, que é feito pelo arquiteto Fídias, né, na Grécia Antiga, quando você vai ter uma representação, uma materialização dos cavaleiros da Batalha da Maratona, presente ali na Primeira Guerra Médica, quando aqueles que estão olhando para a escultura, olhando para aquilo que está sendo representado, têm que sentir uma necessidade de que aquilo é real e se lembrar de que eles estão protegidos e se lembrar de que existem heróis naquela sociedade. Ou seja, aquilo que é a cópia, que foi feito para ser a cópia, ela também tem uma função de ser guardiã da memória. Mas mais do que isso, uma guardiã de uma memória real e inquestionável. Se a gente vai partir um pouco para frente, vai encontrar lá na década de 60 e 70 o pensador Jean-Pierre Houdin, que ele vai trazer essa ideia do efeito do real para lidar com obras de arte, com pinturas europeias do Renascimento até o século XX. E com essa ideia, ele quer entender como é que o efeito do real faz a inscrição do sujeito na obra materializada. Como é que você se sente pertencente e até mesmo participante daquilo que está sendo materializado, daquilo que está sendo representado. Um bom exemplo é quando a gente vai olhar para as meninas, um quadro do século XVII, do Velázquez, quando você vai ver duas personagens
agora eu entendo que o slide faça falta, mas vamos tentar imaginar isso. Que no quadro das meninas há duas personagens completamente marginalizadas do acontecimento principal do quadro, que olham diretamente para aquele que está admirando o quadro, para aquele que está olhando de frente. Essa ideia de inserção do indivíduo, que o Foucault vai fazer uma análise num texto, num dos raros textos bonitos, acho que é muito difícil ler Foucault e achar bonito, mas ele tem um livro chamado As Palavras e as Coisas, em que ele vai se debruçar para analisar esse quadro e entender essa coisa de o efeito do real, partindo do pressuposto que aquele que participa de fora, ele está inserido na obra e na representação. E isso acontece no cinema, é a mesma linha lógica que a gente vai entender no cinema, o efeito do real. Muito por conta do valor do entretenimento que o cinema tem e o alcance que ele acaba tendo. A gente teve uma prova muito recente disso, que foi o último filme dos Vingadores, em que basicamente o discurso ali imputado faz você se sentir muito participante de tudo aquilo. E o cinema, ele cria isso. Ele cria isso, só que de uma forma comercial muito maior do que foram as artes plásticas do século XX. Você vai ver mensagens e discursos, e aí que é a minha questão, para a gente começar a falar dessa África no cinema. Você vai ver mensagens e discursos que se encaixam nos conflitos contemporâneos. E esse é o grande ponto. Você pode olhar para o filme 300, que eu acho que... Parem de pesquisar o filme 300. Já foi demais, gente. E que muitas das pessoas vão olhar para o... que vão olhar para o filme 300 do Zack Snyder, baseado no HQ do Frank Miller, e por mais que você entenda os exageros daquilo, para muitas pessoas aquela é a representação da Batalha das Termópilas. Aquilo é o que elas vão entender. O que foi a Batalha das Termópilas? Sem entender que um filme foi feito numa época em que se discutia coisas, por exemplo, como a imigração na Europa e nos Estados Unidos. E que muito daquilo pode também se discutir, talvez, a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, fazendo até uma comparação de que o Iraque fica hoje onde era o Império Persa. Ou ainda, usando um exemplo mais nacional, quando você vai olhar para aquele filme Carlota Joaquina, eu não lembro de quando é, eu lembro que é o Lineu e a Dona Nelê que fazem o... 94? Foi a inserção do pornô. A inserção do pornô? Quando você vai olhar todas aquelas representações, aquelas caracterizações, por mais que seja engraçado, e há de se entender que no período imperial elas existiam, a gente tem que partir do pressuposto que são visões republicanas do Império. Que são visões nossas ridicularizando personagens que politicamente se deterioraram no país. Então, o que a gente vai falar sobre o efeito do real, ele para mim é um conceito que tem que permear como a gente vai analisar um filme, principalmente quando ele está fora do eixo Estados Unidos e Europa. Está fora do eixo ocidental. Eu falo do eixo ocidental, mas também quando entra para a América do Sul Enfim, exatamente. Você não vai cansar de ver ator sul-americano fazendo traficante em filme americano. Mas é um conceito muito, muito necessário para se pensar o filme, então, como uma fonte histórica. O Marcos ele levantou muito bem uma questão teórica, mas eu quis, enfim, trazer, que eu acho que vai nos ajudar. Mas vamos lá. Hoje eu não vou focar tanto no Diamante de Sangue, até porque a gente tinha feito um planejamento para 3 aulas. Nós estamos nos adaptando aqui para fazer em 2. A gente vai focar um pouco mais no último Rei da Escócia, que eu acho que pode nos trazer alguns elementos mais diferentes do que postos pelo Marcos falando sobre Outra Banda. Mas é necessário entender como é que o cinema americano está olhando para a África num processo histórico. É lembrar que as primeiras representações que o mercado foi muito mais abrangente são os filmes dos anos 30 do Tarzan. Principalmente o de 1936.
que você vai ter sempre aquela ideia da África bem desumanizada, no sentido de sem presença de humanos. Aquela África animalesca, que é selva, que por um bom período, quando você pensa em África, você só vai pensar em talvez documentários do Animal Planet, ou, enfim, desertos ou florestas. Eu nunca entendi como é que as pessoas conseguem ver a geografia da África e resumir a deserto e floresta e achar que, aliás, tudo está junto. Mas chegaremos lá. O Rei Leão é um bom exemplo. Mas basicamente essa animalização da África. Um bom exemplo também é um filme de 1951, assistam se tiverem tempo, chamado A Rainha da África. Assim, a Rainha da África, que é um navegante canadense, que ele recebe uma missão do governo britânico na Primeira Guerra Mundial ainda, de ir para o Rio Congo fazer uma missão, e ele tem uma embarcação pequena chamada A Rainha da África. E ali você tem também toda essa questão da animalização, toda essa questão da floresta e a falta de... Você olha muito para esses filmes, você tem aquela impressão de que não existem seres humanos na África. E sempre bom olhar que todos esses filmes, eles são partindo de um personagem europeu que vai olhar para a África. Então o Tarzan é um rapaz inglês que é deixado lá, depois tem a família, tudo encontra. No caso da Rainha da África também. E você vai ver nos filmes que a gente vai falar hoje esta mesma característica. Tanto Diamante de Sangue quanto O Último Rei da Escócia partem do olhar do personagem europeu, da sensação dele e a experiência dele. Quem assistiu Diamante de Sangue? Que bom que não vou falar muito dele. Quem assistiu O Último Rei da Escócia? Não, também não ajudou muito, mas tudo bem. O africano, ele sempre tem um papel secundário no cinema sobre a África. E a África está sempre rodeada de muita miséria e muita pobreza quando ela entra nessa fase mais contemporânea do cinema. O primeiro contato que eu tive com a África no cinema foi naquele filme terrível, Lágrimas do Sol. E você tem aquele estereótipo que vai se perpetuando, uma África sempre rodeada de miséria, de pobreza, em que o africano ele é o papel secundário nas relações ali, e até uma questão de protagonismo. Até interessante falar dessa questão do secundário, a falta de importância, que quando você vai olhar para o filme do Diamante de Sangue, que você tem o personagem do Solomon Van Dee, que ele é um habitante de Serra Leoa, mas eles escolhem o ator de Jomon Houson, que é do Benin. No Benin que se fala francês. E Serra Leoa se fala inglês. Então, assim, nem com um país da mesma língua eles tiveram essa preocupação de colocar... Já que tem que colocar um ator africano, eles pegaram bem ao pé da letra a ideia de africano e foram pro continente. Não tem atores de Serra Leoa no filme, tendo alguma passagem mais relevante. É bom entender que nesse período que a gente está falando, no cinema europeu não existe exceção a essa regra. Vai existir uma exceção que ela é terrível, que é o Rei Leão. E o Rei Leão, ele é muito problemático nesse sentido, que eu confesso que eu fui no cinema assistir com muita culpa, e eu não posso contar para a Patrícia que eu assisti, que o Rei Leão, ele é Hamlet. Ele é Hamlet com animais. Toda aquela história que o Rei Leão conta era possível se fazer com um príncipezinho, com um rei, com uma rainha, com pessoas. Mas quando vai haver uma das pouquíssimas representações da África no cinema, com só personagens africanos, são animais, são leões, são araras, são zebras, são antílopes, enfim, e num enredo já extremamente datado. Pode falar. Tem um anime que chama Kimba, que veio antes do Rei Leão e é praticamente os mesmos personagens, a ambientação é extremamente parecida e assim, quase não tem conhecimento, as pessoas não têm conhecimento que o Rei Leão tem esse passado do Kimba, né? Mas também a Disney não fala que é uma cópia, que é uma inspiração, simplesmente existe. Foi um período principalmente que a Disney ela fez uma aposta
uma multiplicidade étnica. Então é uma época que você vai ter filmes como Mulan também saindo, fazendo uma representação da China, né? Do Tarzan. A versão do desenho do Tarzan. Então, basicamente, o período que esses tipos de estereótipos eles vão se perpetuando. E precisa, claro, vir muito coado para o público ocidental, porque eles não podem se chocar, né, com os africanos. Tá mais fácil você ver o Leãozinho fazendo isso. Então vamos lá. Quando a gente vai olhar para esses dois filmes, o Jardineiro Fiel não, pensei no Jardineiro Fiel, mas era um bom exemplo. Olha só, no Diamante de Sangue e no Último Rei da Escócia, você vai ter exatamente o que você tem no Jardineiro Fiel, aliás, que é essa representação da África extremamente ocidentalizada. Imagens ocidentais sobre a África. No Diamante de Sangue, você tem a trajetória do herói canalha, né? Aquele representado pelo Leonardo DiCaprio, que é aquele cara... Archer, isso. Que é o nome do personagem dele. Que ele é aquele cara que só quer se dar bem, que, enfim, ele tem seus interesses e coloca esses interesses acima de tudo e faz dos esquemas mais escabrosos possíveis. E lá ele se sensibiliza com o personagem do Solomon, que é o ator de Benin, mas ali ele está representado como Serra Leoa. E essa inocência dele, até essa imaturidade dele, vai fazer ele ficar mais sensível e fazendo toda aquela trajetória do herói. Aí um bom ponto para falar desses personagens. O herói, espertão, canalha, que consegue corrigir o único defeito aparente dele, que é não ter, digamos assim, uma moral muito proveitosa, que é seduzido pela inocência de um africano completamente idiotizado. Eu fiz como Marcos, eu também acho péssimo ser autorreferente, mas eu fiz uma alusão um pouco com o que eu trabalhei no mestrado. Eu trabalhei com imigração de jogadores de futebol africanos para a Inglaterra, né, como um discurso do futebol inserido no neocolonialismo. E uma coisa que eu percebi é que os africanos eles sempre eram descritos pela mídia inglesa como jogadores alegres, como jogadores que quebravam um pouco a rigidez técnica dos britânicos. Então eles eram aqueles inocentes que corriam muito, iam para o ataque, não tinham nenhum tipo de fidelidade tática. Eram sempre os irracionais. E uma coisa que eu percebo é que não haviam goleiros africanos jogando na Inglaterra nem na Europa. Porque os goleiros africanos, a posição do goleiro sempre tem que ser aquela extremamente racional, aquela pessoa fria, aquela pessoa que não pode se abalar emocionalmente para nada. Algo completamente diferente de como o africano é visto. O filme ele segue muito essa ideia, os filmes em geral têm essa retratação, do africano muito emotivo, do africano pouco racional, do africano que vive aquele amor pela família acima de tudo, e que eles não tiram esse amor do personagem ocidental, mas fazem ser muito mais racional com ele. Então o africano é completamente idiotizado. O Solomon ele é muito idiotizado no filme. No trecho do filme, quando ele precisa passar por cameraman, isso mostra bastante que ele não sabe segurar a câmera, e ele é convencido que ele tem que ser o cameraman, e ele passa a falar para todo mundo: eu sou o cameraman, eu sou o cameraman, de uma forma bem infantil, de uma forma completamente desprovida de malícia, ou até mesmo sem uma inteligência emocional muito aprazível. E é muito interessante que quando você vai olhar, e aí quem quer que fale um pouco de cinema africano, quando você vai olhar a diferença, principalmente na representação do conflito nesse caso. O Marcos citou no Hotel Ruanda, o que acontece também muito no Diamante de Sangue, que são, por exemplo, quando tem as guerrilhas, né, os conflitos, que os africanos eles pegam as armas e saem atirando completamente sem mira, para o alto, para os lados, e parece que estão fazendo qualquer coisa. E toda aquela ideia irracional da batalha representada nos africanos, quando você vai comparar isso com a representação do conflito em filmes africanos, isso fica muito claro. E tem dois que eu acho que é muito interessante
para você fazer esse distanciamento e marcar essa diferença com Diamante de Sangue. Que é um filme do Rui Guerra. O Rui Guerra, que muita gente acha que é brasileiro, mas ele é moçambicano. Então, nos anos 70, quando o governo de Moçambique, acho que em 75, o governo de Moçambique funda a Instituição Nacional de Cinema, Instituto Nacional de Cinema, o Rui Guerra, ele vai fazer um filme belíssimo chamado Moeda. Não é moeda com U, Moeda com U, que é uma cidade no norte do Moçambique e que tinha um conflito colonial, né? E que os habitantes, quando se passa a data desse conflito, eles vão fazer uma espécie de um teatro, uma representação do que foi o conflito. Esse filme, ele é belíssimo, vale muito a pena. E tem um outro, que é um dos meus favoritos, eu não lembro o nome do diretor. Eu lembro que é diretor e não diretora, mas não lembro o nome dele. Que é num país muito pouco conhecido na África, que se chama República Sahariana Democrática, que fica dentro do Marrocos. Ela é domínio de Marrocos, ela luta pela independência até hoje. E tem um conflito lá contra os marroquinos. Antes eram com os espanhóis, agora passa com os marroquinos, que eles querem a independência deles. E tem um filme que se chama Temos a Morte para Dormir, que é difícil de encontrar esse filme. Temos a Morte para Dormir, que ele diz o seguinte: porque hoje em vida a gente precisa lutar pela nossa independência, a gente precisa lutar por liberdade, então a gente só vai poder dormir na morte. É uma representação reflexiva e muito mais profunda de um conflito, de uma guerra, que é bom você colocar em comparação quando é o olhar de um ocidental, de um personagem ocidental, de um diretor ocidental, sobre um conflito na África. Passando agora um pouco para o último rei da Escócia. Eu queria só um comentáriozinho. Claro. O Archer também muito embora o olhar ocidental, o Archer, que é o traficante, na verdade, em tese ele é africano também, né? Em tese ele é africano. Começa o filme e aí é genial o truque, né, do roteiro, né? A jornalista pergunta, né, qual é o seu, de onde você é, e ele fala que ele é da Rodésia. Rodésia é um nome antigo, no nome do Zimbábue, né? Então ele fala Rodésia, e ela fala, agora a gente fala Zimbábue. Ele fala. Ele não tá nem aí, exatamente, no processo de independência. Então pouco importa a nacionalidade, na verdade, nesse caso, porque ele acaba negando essa nova identidade política do Zimbábue, simplesmente porque ela não favorece, né, o processo de independência do Zimbábue foi um pouco turbulento, e também teve uma massiva expulsão de pessoas brancas, etc. Certo? Então eu só lembrei desse pequeno detalhe. E também tem aquelas cenas engraçadíssimas, né? Porque fica até uma cena surreal, eles falando sobre roubar diamantes e tal. Então ele viaja até a cidade do Cabo para encontrar o mentor dele, de novo, a jornada do herói. E aí tem aquela cena belíssima que ele pega a terra e fica assim: nós somos essa terra, você vai morrer nessa terra, porque o povo africano nasceu para morrer. Ele fala que se ele achar o diamante ele vai sair do continente, né? O povo africano nasceu para morrer nessa terra, e você aqui morrerá, porque aqui é onde está nosso sangue, aqui é o nosso lar, etc. Qual é a leitura que eu normalmente penso isso? Né? E aí que o Archer representa exatamente isso, principalmente quando ele usa aquelas frases do This is Africa, né? TIA, né? Isso aqui é a África. Isso eu sempre lembro daquele texto do famoso primeiro capítulo do Condenados da Terra, do François Fanon, né? Da violência. A gente usa bastante, né? Se vocês fizeram África com ela, vocês devem já ter lido. Porque é justamente isso. O filme coloca exatamente esse ponto. Então, não vai haver civilização possível, porque o ciclo de violência não foi rompido. Então, todos os agentes que reassumem esse poder, é isso que o filme está dizendo. Todos os agentes que assumem o poder, eles continuam e reproduzem a violência, certo? Não no sentido do Fanon estava testando isso para fazer revolução. Do outro lado,
No filme, tanto que o final chega nesse ponto, quem vai resolver é a ONU de novo, né? Como é que se resolve? Uma conferência bonita, que todo mundo senta e discute isso como gente civilizada, né? Etc, etc, etc. O que é interessante é que o filme, o Diamante de Sangue, ele tenta passar uma ideia um pouco empática, né? De mostrar também o branco europeu malvado, né? Em todas as conferências que eles fazem. E, nossa, eles são os verdadeiros vilões. Repetindo um processo narrativo que todo filme em que a África está tem que passar, né? Enfim. Então tem muita gente que às vezes assiste o Diamante de Sangue e fala, nossa, pô, mas eles estão ali colocando de fato o branco europeu como vilão do conflito na Serra Leoa e tal, pero não muito. O Último Rei da Escócia, que é o filme que eu vou focar agora mais, ele vai trazendo um resumo dele para os que não assistiram. Basicamente ele vai focar na história do Nicholas Garrigan, que é interpretado pelo James McAvoy. Quem não sabe é o Professor Xavier. Depende da fase. Depende da fase. Ele é o novo, ok? É o jovem. E ele é um médico recém-formado na Escócia, escocês é recém-formado, e ele meio que tem aí o seu destino um pouco preso, né? De que ele precisa se tornar um médico de família, que é basicamente o que os jovens que se formam em medicina vão fazer na Escócia. Assim como seu pai, que também é médico. Isso é uma informação importante. O pai dele também é médico, e basicamente a primeira cena é eles jantando, né? Em casa, assim, ai filho, nós estamos orgulhosos de você. E o pai dele falando alguma coisa, tipo, agora você vai seguir meus passos, algo do tipo. E ele, como um bom jovem revoltado lá nos anos 70, ele fala assim, não quero esse destino pra mim, eu sou o senhor do meu destino. E aí, ele praticamente pega um globo, um mapa-mundi, um globo, gira e aonde ele colocar o dedo, ele vai. E caiu em Uganda. Cai no Canadá primeiro. Cai no Canadá primeiro. Porque não é muito exótico. Exatamente. O Canadá tá bem perto da Escócia, não é muito exótico. O que é estranho, porque fazia muito mais sentido se o filme tivesse Instagram, né? Faz muito mais sentido que ele ir pra Uganda. E aí ele gira, bate no Canadá, fala, não é exótico o suficiente pra mim, ele gira de novo e cai em Uganda, e o próximo corte do filme é ele em Uganda já. Que ele vai trabalhar ali numa vila, né? Pra ajudar a comunidade. E é um período, eu vou dar também um pequeno resumo da história da Uganda, da conjuntura da história em Uganda, mas basicamente ali ele está pegando um momento de transição num golpe de Estado, que o Idi Amin está se tornando presidente, ele já vai falar disso. Enfim, ali ele começa a trabalhar na comunidade dele. O presidente novo que acabou de dar um golpe vai fazer um discurso no bairro onde ele está trabalhando, agora. E ele fica encantado, né? Porque era o Idi Amin, né? Ele faz aquele discurso extremamente heróico, nacionalista, com o povo extremamente feliz, em regozijo. Ele se encanta com aquilo. Ele conhece pessoalmente o presidente, gosta muito dele. E o presidente convida ele para ser o médico pessoal dele. Então ele vai pagando para trabalhar numa comunidade pobre, sai da comunidade pobre para se tornar um médico do presidente. E aí ele é todo encantado, seduzido pelo charme do presidente e tal. Até que ele começa a ver que tá acontecendo um negócio também com uma galera, que tá sumindo um pessoal de Uganda. Até ele descobrir, a gente vai falar disso, até ele descobrir que estão tendo torturados, gente morta, oposicionistas perseguidos e tal. E ele, enfim, em algum momento ele come a mulher do presidente. Enfim. Não precisa falar desse jeito. Desculpa, não. Na verdade, ele assim, ele ainda é bom fazer sobre essa parte assim, porque ele ainda não era tão bonito assim naquela idade. Nossa, essa ressalva que você quer fazer. Por que eu quero fazer? Eu vou explicar. Porque aí, de repente, no filme, aliás, dessa viagem que ele faz entre a Escócia, entre a Escócia e Uganda, no meio do ônibus, uma coisa de louco. Ele tá lá conversando com a menina, ela contando referências. Ele, olha que legal, tem macacos aqui. E tal. Ela fala, vou descer do ônibus. Ela enfia ele na casa dele, eles transam. Assim, minutos de filme. Exatamente. Minutos de filme. Depois ele parece que é irresistível. Aí ele começa a pegar várias pessoas da comunidade.
Depois ele vai trabalhar com o presidente porque ele pegou a mulher do companheiro, porque ele queria pegar a mulher do companheiro dele. O companheiro médico dele, né? Além do que, essa mulher que é do presidente, que ele pega das muitas mulheres do presidente, de novo, é a rejeitada, não sei o quê. E aí o filme abusa da mulher negra sensualíssima, assim, ele não aguenta, assim, ele não resiste. A fala é literalmente que se dane. Ele enfia ela num quarto com uma festa lotada, ele sendo vigiado já, e ele misteriosamente consegue ter relações com tudo bem. Então, assim, é chocante. Marcos acabou de cortar metade da minha aula. É chocante essa parte, eu fiquei bravo. Eu fiquei em casa treinando como ia contar essa parte, mas agora. Aí eu fiquei bravo, desculpa. O prazer todo se foi já. Que ódio. Enfim. Zé Maier. Ele é descoberto, ele já tá começando a ficar bem. Ele começa a descobrir, né, as coisas que estão acontecendo no governo e já começa a ver uma forma de sair. Eu vou explicar essas partes com mais detalhes, mas só dando um resumo do filme. O presidente descobre, ele é torturado e consegue fugir num avião que estavam com... Isso. Eu assisti o filme ontem. Exatamente, que ele estava fugindo com os refugiados de Israel, que tinham sido mandados pela Palestina, né, para Uganda. Enfim, qual que é esse ponto, dando um pequeno brief também da história de Uganda e a gente passando por esses laços. Uganda, basicamente, em todo o período pré-colonial dela, ela é dividida em dois tipos de povos, que são os bantus e os nilotas. E isso vai fazer uma configuração, essa divisão começa a fazer uma divisão geográfica que permanece até hoje na Uganda, que são as divisões de reino. Uganda é um país dividido por reinos, tendo o principal reino, o reino de Buganda. E lá para 1896, a Companhia Britânica da África Oriental vai tomar 1896, não, 1894. Vai entrar no reino de Buganda e nos outros reinos da Uganda e tomar aquilo para eles. Vai passar a ser um domínio inglês o país todo. Até que lá para 1961, por alguns acordos entre os britânicos, o Benedicto Kuwawa vai se tornar o primeiro-ministro de Uganda. Mas é o primeiro-ministro que existe em Uganda. E não muito tempo depois ele já vai tomar um golpe. E aí que a gente começa a entender um pouco o que se passa no filme. Em 1966, o primeiro-ministro de Uganda era Milton Obote, um nome que você vai ouvir muito no filme. Ele foi o primeiro-ministro, ele deu um golpe, tirou a Constituição, ela passou a ser completamente inválida, e ele destituiu o presidente e o vice-presidente, e ele passou a ser o líder da nação. Ele aboliu os reinos, então o Uganda já não era mais dividido por reinos, era uma unidade, já era uma república. Aconteceu uma proclamação da república. Ele tinha um ministro que era o Idi Amin. E o Idi Amin, em 71, depois que o governo do Obote já estava se corroendo por muitos escândalos de corrupção, principalmente, o Idi Amin consegue um apoio popular e dá um golpe no Obote. E o Obote tem que ficar exilado no Quênia. Não é no Quênia. Tá vendo? Eu vi o filme ontem. Eu não vou dizer que é o Quênia, tá bom? Porque ele lutou com o Jomo Kenyatta, né, pela independência do Quênia. E aí, nesse período, é que vai se passar o filme. O Nicholas, ele chega no Uganda em 71, quando o Idi Amin está se tornando presidente. Então ele chega e o Uganda está em festa. Então você vê a população comemorando. Tem até um momento que ele pergunta para uma passageira o que está acontecendo. Ela fala, nós estamos no meio de um golpe, mas isso é motivo para comemoração, nós estamos celebrando e tal. Alguns anos depois, acho que em 79, o Obote ele consegue voltar e dar um golpe no Idi Amin. E ele volta com a Frente Nacional da Libertação da Uganda. Ele consegue dar um golpe, se tornar presidente de novo, e alguns anos depois ele toma outro golpe. Foi um período conturbado em Uganda.
Mas é nesse período do começo do governo do Idi Amin. E alguns laços, é importante dizer que alguns laços passam a ser construídos entre esse personagem branco, que é o Nicholas, o escocês, e o Idi Amin. Principalmente o sentimento de colono que os dois têm, que em muito momento vai ser passado. Não é só o presidente de Uganda, não é só o Idi Amin que vai ter esse sentimento de colônia britânica. O Nicholas, por ser escocês, ele tem quase que um ódio aos ingleses. Principalmente que a gente está falando lá dos anos 70, né? Então, tem um diálogo muito interessante que o Idi Amin ele leva o Nicholas para um banquete e lá tem, eu não lembro se não é o chanceler, mas acho que eles têm uns diplomatas ingleses lá, eles conversam e tal, e eles falam pro Nicholas alguma coisa do tipo, é bom ter outro inglês aqui. Ele e a cena mostra muito isso, que ele está bem incomodado, ele fala, eu sou escocês. Isso mostra, e a forma hostil com que ele trata, ele sempre vai ter um tratamento bem hostil com esses ingleses que estão em Uganda. E que tem um outro laço, porque o Idi Amin lutou contra os Mau Mau no Quênia. Conflito que teve no Quênia. Ele lutou junto com a armada escocesa. E ele criou um sentimento de muita amizade com os escoceses. Tem até um ponto no filme que quando ele encontra pela primeira vez o Nicholas estava jogando futebol com uma camisa da Escócia. E ele pede a camisa do Nicholas para dar para o filho dele, que se chamava Campbell. Sim, irmão do outro filho dele se chamava Mackenzie. E ele fica todo sem graça, ele dá a camisa e ele fala, se eu não fosse cidadão de Uganda, eu certamente queria ser escocês. Então eles criam sempre um laço de um sentimento colonizado muito forte. Muito forte. Talvez eu vou falar sobre colonialismo. Eu vou... O tipo inglês. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o filme ele segue uma estratégia, posso assim dizer, que é uma estratégia extremamente clichê de inúmeros filmes. Que é que a gente observa uma pessoa e se encanta por ela e depois ela nos decepciona. Então a gente sempre olha para aquele personagem que vai olhar com admiração por alguém e depois vai ver que ele foi corrompido por uma ambição e pelo poder. Você vê que é o caso do Nicholas, que começa extremamente encantado com o Idi Amin e depois vai ficando assustado com toda a ganância que o Idi Amin tinha e o governo dele usando a violência. Você vai ver isso em inúmeros filmes dessa época, de 2006 mais ou menos. Você vai ver, por exemplo, a grande Ilusão, que é um filme de 2006. Você vai ter lá o jornalista liberal, o Jack Burden, que ele vai ver o personagem do Champagne trair os seus princípios. Você vai ver até, por exemplo, a Queda, que fala sobre os últimos anos do Hitler, que é um filme visto pelo olhar do secretário do Hitler, que tinha muita admiração e começa a se decepcionar com ele. Muitos disso vai ter uma inspiração muito forte num filme lá dos anos 40, que é o Cidadão Kane. Essa estratégia, você se apaixonar por alguém, criar uma admiração incrível e ter que ver a pessoa se deteriorando por ambição. Então até a narrativa ela é clichê dos filmes americanos. Só que por um momento, o filme ele faz que o Nicholas, o Dr. Garrigan, fique refém de uma dualidade completamente irracional do Amin. Porque em alguns momentos ele é essa pessoa apaixonante, em alguns momentos ele é esse cara que enfim, extremamente nacionalista, que ama o país e quer o melhor país, que ama os pobres. Como em alguns momentos ele é um cara extremamente surtado, porque completamente paranoico, porque ele sempre acha que está sendo traído, ele sempre está desconfiando dos outros, ele sempre acha que em algum momento alguém vai atacá-lo ou coisa do tipo. Tem uma associação muito interessante. Por que eu falo que é bom a gente lembrar que o pai do Nicholas era médico também? Porque é criada uma relação muito paternal do Idi Amin com o Nicholas. E quando a gente vê que o Nicholas ele rejeita
essa perspectiva de se juntar à prática profissional do pai, de se tornar um médico de família, e ele vai se lançar para um lugar de fuga, ele vai trocar, de certa forma, no discurso do filme, o pai bom pelo pai ruim. E a redenção dele é quando ele consegue voltar para a Europa. E isso é basicamente uma alusão à parábola do filho pródigo. E quando a gente vai fazer uma leitura dessa perspectiva, dessa troca de pais e o retorno, tem um filósofo dinamarquês que se chama Søren Kierkegaard, que ele vai olhar que pela óptica muitas fazem essa alusão, né, que ele está falando do filho pródigo, que existem 3 fases da vida da pessoa, que a gente vai falar, que é o estético, que pode ser apresentado pelo Nicholas, o ético, que é o pai, do Nicholas, que é médico, e o religioso, que é a redenção pela fé. Que dá para se entender que essa questão do estético representando o Nicholas vem muito dessa questão de que ele busca aquela faceta aventureira, que ele busca o fora da caixa. E que o ético, que na parábola do filho pródigo é o irmão do filho pródigo, que é o que fica com o pai, que ajuda o pai com os afazeres da casa, com os negócios, mas que aqui pode ser representado pelo pai do Nicholas, que optou por ser um médico de família e permanecer na Escócia. E a volta, o retorno do Nicholas se dá muito nos moldes do filho pródigo. Arrependido, vendo que provavelmente fez uma grande besteira e completamente furtado de tudo pela vida. Seja da saúde ou do emocional, no caso do Nicholas, que foi torturado, ou financeiro, no caso do filho pródigo. É um paralelo com a filosofia existencialista que, para o meu ver, fica muito claro no filme. Uma outra coisa que é importante a gente olhar para essa descrição é o diretor do filme, que é um documentarista. É um cara que faz documentário chamado Kevin MacDonald. Ele fez um documentário chamado Um Dia em Setembro. E que o filme, você vai perceber que no aparato técnico dele, ele é muito diferente do Hotel Rwanda, muito diferente do Diamante de Sangue. Porque você vai perceber que a câmera, ela não tem muita firmeza. A câmera, ela ganha muita mobilidade entre os conflitos do drama. Então você vai perceber que os enquadramentos, eles não são fixos. E vão acontecer muitos closes, assim, não convencionais, muito assim, do nada, ele foca. Não é que a cena já corta para uma imagem focada, ele vai focando no caminho. Então você sempre tem a impressão, isso é muito interessante de ver, que você está assistindo o filme observando algo que você não deveria estar observando. Porque normalmente você vai ter quadros deslocados da onde o conflito ou o diálogo principal está acontecendo, passando às vezes por trás do personagem, ou voltando principalmente para a figura do Idi Amin dando closes. E toda vez que esse olhar volta para o Idi Amin, vão ser closes assim, extremamente fechados, em que você vai ver as narinas dele extremamente dilatadas, um homem extremamente suado, dando sempre aquela impressão de que ele é um cara muito irracional. E é muito interessante ver que a perspectiva do close sempre vai dar uma impressão de que ele é uma pessoa muito mais alta do que ele é. De que ele é muito alto, que tem ombros muito largos. Então, é sempre a reforçar essa imagem do Idi Amin como alguém grande, bruto, completamente desprovido de razão. E não é a única vez que isso acontece. Quando o Idi Amin era presidente da Uganda, um documentarista francês convenceu ele de fazer... Ele era muito vaidoso, o Idi Amin, então ele foi convencido a fazer um documentário sobre a vida dele. E no documentário, ele era totalmente posto dessa forma, como uma pessoa extremamente irracional. Aí que a gente vai para uma ideia de como o fascista, dizendo que é importante diferenciar, como o Marcos falou no começo, ele vai ser representado no filme ocidental. Que ele parte muito para esse lado de uma representação de idiotização que vai do africano pobre para o africano ditador. Ele é
permanente no filme. Ele é permanente no discurso narrativo do começo ao fim. O Idi Amin, ele tem essa representação clara. Não é nada muito disfarçado de como se faz. Até quando ele vai falar sobre a infância dele, ele fala que era um rapaz pobre, que trabalhava para ingleses, recebia ordens, e olha só onde ele chegou, sabe? Ele completamente deslumbrado com aquilo, de ter poder, de ser colocado ali pelos ingleses, que é algo que ele ressalta, depois vai ver os ingleses como traidor, e de comprar uma identidade europeia. Por que o filme se chama O Último Rei da Escócia? Porque esse é um dos nomes que ele se deu. Porque ele se sentia tão importante que, para ele também era um escocês, basicamente. Ele era um europeu, tinha toda a imagem do europeu nele. Então ele se dizia o último rei da Escócia. E é interessante que quando você não sabe nada do filme e vê o título, você acha que você vai cair num filme em 1715 falando sobre algum rei, eu não vou me lembrar o nome, que é Escócia, não vou me lembrar, a gente não estuda muito isso aqui. E você cai num filme sobre Uganda. Então, o efeito do real, ele cai na descrição permanente do filme, narrativa, formando sempre uma ideia idiotizada do africano. E festivo, né? E festivo. A trilha sonora, esse é o único filme que tem uma trilha sonora praticamente inteira de artistas africanos, da região de Uganda, do Quênia e do Ghana. Por coincidência, é o único. É o único. E por quê? Também por isso, né? Porque aí você imediatamente está imerso nessa. Assim que você chega, que você aterrissa e Uganda junto, né? Praticamente. Bom, muito por questão do tempo, eu acho mais fácil ter esses 5 minutos aí para vocês tirarem alguma dúvida, ou fazer alguma pergunta, algum comentário, falar alguma coisa. Eu acho que o tempo já se foi. Ninguém? Deixa de retratação. Tá? Isso é verdade, não vai ter errata, porque é a última de retratação. Só fazer uma adendo, você falou que não sabia qual país que o robô tinha sido exilado, foi na Tanzânia. Tanzânia, é isso. Que ele, inclusive. Ele juntou forças com Isso mesmo. o pessoal que o Idi Amin tirou de lá de dentro, que são os orientais. Isso, ele tirou muitos indianos que ele mandou, ele expulsou da Uganda, e aí ele, na Tanzânia, o Obote ele monta o movimento, somente uma armada que vai voltar, né? Tinha bastante amizade. Eu lembrei do Quênia porque o Obote ele lutou na independência do Quênia com o Jomo Kenyatta, e de lá ele voltou, né, para Uganda, mas daí ele vai ser exilado na Tanzânia. É verdade. E tanto o Obote quanto o Idi Amin morreram nos anos 2000. Eu acho que o Idi Amin morreu em 2003 na Arábia Saudita. E o Obote morreu em 2005 exilado também. Ficaram no exílio até a morte. Bom, se nada mais será dito, a gente vai upar depois no evento do Facebook alguns textos em PDF e uma lista bibliográfica também que a gente usou para quem tiver interesse de ir atrás. Tá bom? Foi um prazer, gente. Muito obrigado, gente.